E está todo mundo lá por causa da questão do ICMS dos combustíveis. Mauro, aí a gente finaliza a nossa reunião. Muito obrigado. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade e parabenizar aqui por essa audiência. Basicamente é o seguinte: primeiro, ressaltar o trabalho também que a deputada Carmen Zanotto vem fazendo na condução, inclusive muitas vezes trocando ideias com o presidente e vários outros deputados. Mas o caso é o seguinte: em 2020 nós fizemos um projeto de lei complementar que desvinculava os recursos dos fundos para aquela destinação específica. O que é um fundo? É você criar uma taxa, um imposto e vincula a um determinado tipo de despesa. Como tem vários fundos do governo federal que não são movimentados, ou não eram naquela época, há mais de 10 anos, isso gerou um superávit financeiro da ordem de 162 bilhões de reais. Então, apresentei a desvinculação desses recursos para que a União pudesse pagar as despesas da pandemia da Covid-19 em 2021. Pois bem, a União, ela fez, o Congresso entrou de férias em janeiro, em recesso parlamentar. Em fevereiro, quando o Senado foi votar o projeto, o governo federal apresentou uma emenda constitucional de número 109, desfazendo exatamente o que a Câmara tinha aprovado. Ela disse o seguinte: vamos desvincular esses recursos, mas esses 160 bilhões, eles não serão usados para o pagamento das despesas da pandemia, mas sim para pagar a dívida pública, que é o que foi feito, que foi aprovado. E mais, no meu projeto eu desvinculava somente um ano. Na emenda constitucional ele desvinculou um ano, do ano em questão, que seria 2021, e os 2 anos subsequentes. Portanto, não custa nada fazer uma emenda constitucional. Você continua desvinculando, obviamente que não vai ser na mesma proporção de 160, esse superávit de hoje deve ser da ordem de 20, 25 bilhões, aqui nós vamos precisar 10, 11 bilhões, nesse, deputada? 10, 11 bilhões, portanto, uma quantia meramente factível, totalmente factível, para que isso possa ser desvinculado, e mais, ainda tem um charme de não ser nenhuma alteração tributária. Você não vai aumentar imposto, você não vai fazer absolutamente nada, você vai só fazer uma desvinculação. Hoje, praticamente, negócio de fundo, questão de fundo para o governo federal, isso é uma estrutura orçamentária obsoleta, portanto, seria totalmente viável você fazer essa questão. Onde emperrou isso, que é o que nós estamos tentando resolver, a deputada Carmen também tem feito muito isso, que é o seguinte: o Ministério da Economia disse o que para a gente? Disse: olha, deputado, a ideia é muito boa, a gente pode até pensar nisso. Resolve-se o problema da receita, mas o pagamento dos 10 bilhões para compensar a União, estados, municípios e as Santas Casas, essa despesa, quando for ser realizada, ela será considerada uma despesa primária. E, sendo despesa primária, ela estará no teto do gasto. Isso é o que foi colocado. Olha, a complementação do Fundeb na educação, essa complementação hoje, desde o teto do gasto, que é a emenda constitucional 95, já é fora. Ela já não é considerada. O mesmo tratamento se dará à questão da saúde. Até porque essa receita, repito, não será oriunda de qualquer alteração tributária que se queira fazer nesse país. Portanto, é uma coisa mais simpática. Mas estamos hoje ainda tentando vencer somente essa questão, sabe, se o Ministério concordar que o preceito do Fundeb seja estendido aqui a questão da União, Estados, municípios e as Santas Casas, enfim, isso acontecido, resolveu o problema. Está resolvido o problema e eu espero, portanto, que essa batalha possa ser vencida, quem sabe aí já nos próximos 15 dias, muito menos dependendo da gente e muito mais desse convencimento. Presidente, nós tivemos com o Rodrigo Pacheco também, presidente do Senado, ele também estranhou esse raciocínio que foi repassado para todos nós em relação a essa concepção de que isso seria interpretado como despesa primária, portanto, dentro do teto. Vencido, dinheiro tem. Vamos agora sobrepassar essa questão do teto do gasto, que tem sido realmente um impedimento para o crescimento, né, dos gastos, inclusive com educação e saúde. Que, para terminar, meu caro presidente Brito, o Brasil não tem mais vinculação orçamentária de saúde e educação. Eu, quando tive com o ministro Paulo Guedes, alertei a ele de ele tem que acabar com esse discurso, vamos desvincular o orçamento da União, o teto do gasto
retirou a vinculação dos gastos de educação, 18%, e de saúde, 15%, com a receita líquida de impostos. Hoje, o gasto de saúde é somente a atualização monetária de um ano para outro. Mesmo que a receita cresça 23%, como foi ano passado, a despesa com saúde não crescerá 23%. Ela crescerá somente o 10,06%, que é o que está previsto no orçamento da União. Então, eram essas as considerações. Eu quero agradecer a oportunidade que me é dado, mas realmente o trabalho, né, que vários deputados liderados pela deputada Carmen é quem realmente tem nos liderado, o deputado Brito também, é quem tem nos liderado, né, em toda essa caminhada que estamos fazendo com muita convicção de que esse é o caminho e compensar, portanto, a todos. E outra coisa, e compensar aqueles, os nossos enfermeiros, enfermeiras, os nossos técnicos, os nossos auxiliares, as nossas parteiras, enfim, que é o que prevê o que está lá no PLP aprovado na Câmara e que falta ainda o Senado remeter para a gente a proposta de emenda constitucional que legitima constitucionalmente o piso, né, para uma lei federal ter essa eficácia em estados e municípios. Esse princípio constitucional, ele é fundamental existir e a gente espera também liquidar esse assunto, sei lá, nas próximas 3 semanas, eu acredito. Essa é a sensação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente.